Olá, o seu Mulheres Múltiplas está de volta. E hoje nós viemos aqui com um assunto que é uma delícia, é um dos meus preferidos. A gente volta a falar de investimento, que foi um dos assuntos que a gente trouxe aí nos primeiros episódios do Mulheres Múltiplas aqui no canal do Move TV Web. E a gente vai trazer especificamente para vocês formas de vencer o medo de investir. Por que que tantas pessoas têm medo de investir? A gente vai entender hoje e vai entender que não é um bicho-papão, não é um bicho de 7 cabeças. E a gente precisa, sim, se expor ao mundo dos investimentos. Hoje eu trouxe aqui para vocês uma convidada super especial, Maria Clara. Ela é sócia do escritório, que é um hub de soluções financeiras e gestão patrimonial, a SWM, e ela veio aqui conosco. Muito obrigada, Maria Clara, pela sua disponibilidade em trazer um pouquinho de informação e a gente bater esse papo aqui no Mulheres Múltiplas sobre investimentos. Bom dia, Arlene. Eu que agradeço o convite, me sinto muito lisonjeada. E vamos falar um pouco sobre investimento, né? Que é realmente, como você falou, é muito prazeroso. E acredito que muda a vida das pessoas, das famílias. Então, vamos lá. Muda sim, muda sim. Mudou a minha e mudou de muita gente. Vai mudar a sua também, que está aí do outro lado, acompanhando Mulheres Múltiplas a partir de agora. Vamos lá, então você hoje atua no mercado financeiro, inclusive dá para ter 2 temas nesse podcast de hoje aqui, porque a gente pode voltar para a série também Lugar de Mulher onde ela quiser, porque a Maria Clara atua no mercado financeiro e a gente sabe que é um mercado que a gente ainda vê muito representado por homens, né, Maria Clara? Eu acredito que dentre os seus sócios, por exemplo, você concorda comigo que a maioria são homens? E olha que eu nem conheço. Sim, a maioria. A maioria, homens, né? Isso. No dia a dia, nas suas tratativas, você atende mais homens ou mulheres? Homens também. E só recapitulando dentro do escritório, a filial aqui de Teresina, né? São 3 homens e eu sou a única mulher da equipe. Então, para a série também, Lugar de Mulher é onde ela quiser, e eu posso provar. Mulheres Múltiplas trouxe aqui uma representante do mercado financeiro para bater esse papo com a gente. Então, vamos ao centro aqui do foco, que é a questão do medo de investir. A gente sabe, Maria Clara, que o medo é algo até necessário, né? O medo eles nos mantém vivos, porque se a gente não tivesse medo, a gente se colocaria em exposição frequente aí ao risco de morte. Então, o medo é necessário, o medo é importante, porque ele vai ali regulando as ações que a gente vai tomando, fazendo com que a gente seja mais cauteloso. Porém, tem aquele medo que te trava, e esse medo não é legal. É justamente desse medo que a gente vai falar. O medo que te trava de começar a investir. Esse medo você vai vencer hoje. Maria Clara, vamos lá. A gente pode explicar aqui para os nossos seguidores, para quem está acompanhando o Mulheres Múltiplas, que existem 2 grandes classes de investimento, não é isso? A renda fixa e a renda variável. Né? A renda fixa, até gera uma confusãozinha esse termo, né? Porque quem não conhece bem acredita que a renda fixa tem um ganho fixo, e não é bem por aí. Não é que ele é fixo, mas ele é indexado, né? Ele é algo já relativamente previsível. Você conhece a taxa que você está aplicando. Legal. Essas taxas podem ser quais tipos de taxa? Fala aí um pouquinho pra gente. Então, dentro da renda fixa, a gente tem 3 classes de renda fixa, né? A gente tem a classe pós-fixada, que é você indexar a um determinado índice, por exemplo, mais comum é o percentual do CDI. Você coloca seu investimento atrelado ao CDI, tem investimento de 100% do CDI, 120% do CDI. Tem a outra classe que é a pré-fixada, nessa realmente você sabe a taxa que você vai receber. Você colocou seu investimento a uma taxa de 12% ao ano, então você vai receber 12% ao ano se você carregar esse título até o vencimento. E nós temos a outra classe, que é a classe de investimento atrelado ao IPCA, que nada mais é do que você proteger o seu recurso da inflação. E nessa classe de IPCA, você investe em IPCA mais uma taxa pré-fixada. Um exemplo, IPCA mais 6%. Ou seja, você está investindo seu patrimônio em inflação mais 6%. Ou seja, você garante que o seu patrimônio vai acompanhar a inflação. Isso. E vai te dar mais um ganho real acima disso, né? Exatamente. Então, é uma maneira bem interessante de você ter um ganho acima da inflação, resumindo. Exatamente. Né? Então, quando a gente ouve pessoas dizendo, como ter um ganho acima da inflação, então esses títulos
indexados ao IPCA, ele dá a taxa do IPCA do período, isso, mais uma taxa pré-fixada. Um spread, né? Mais uma taxa. Um bônus. Um plus. Exatamente. Então, muito legal. Então, quando a gente fala do investidor iniciante, né? É justamente aí que tá. A gente recomenda que é seguro você iniciar pela renda fixa, né? Exato. Por algum ativo que esteja dentro da classe de renda fixa, onde o seu ganho, ele é algo previsível, né? Isso. E acho que raríssimas vezes ele vai ter um cenário negativo, né? Vai ser positivo, exato, variando aí de acordo com a taxa ao qual você se expôs, né? A escolha que você fez, né? Você escolheu investir atrelado, pós-fixado, atrelado ao CDI ou à Selic, né? Você escolheu se atrelar à inflação, ao IPCA, né? Ou você preferiu um pré-fixado. Então, você tem essas 3 possibilidades de cenário aí que vão te dizer se você vai ganhar pouco, muito, mais ou menos, mas muito possivelmente o resultado final será positivo, né? Exatamente. Diferente da renda variável, que o cenário é aberto, né? Por que a renda é variável? Porque é como se você estivesse... Você está comprando um ativo e você pode ter um determinado ou ganho ou perda na venda desse ativo. Exatamente. Né? Diferente da renda fixa, que você empresta dinheiro para alguém, né? Esse alguém seria governo, seria um banco ou uma empresa privada, né? Nós temos também essas 3 classes aí. Então, emprestar dinheiro para o governo é investir aonde, né? Emprestar dinheiro para o governo é você aplicar no que a gente chama de tesouro direto, que é você emprestar diretamente para o governo, e o governo vai te dar uma taxa de juros, né? Dentro daquelas opções que a gente já falou, né? Que é pós-fixado, que é você atrelar seu recurso à taxa Selic, que é a taxa de juros, ou você pré-fixar, colocar em uma taxa pré, ou colocar em uma taxa atrelada à inflação. Quer dizer, nos investimentos do Tesouro, também temos essas 3 classes, né? Essas 3 possibilidades de taxas para você fixar. E em prazos diferentes também. Tem uma série de títulos para prazo de 5 anos, de 10, de 30 anos, inclusive. Tem essas diversas modalidades de prazo para você investir. Interessante uma coisa, a primeira dúvida, para quem não conhece nada ou quase nada do mundo dos investimentos do mercado financeiro, é assim: se eu precisar do meu dinheiro antes do previsto, né? Será que eu posso acessar? Ou seja, a gente está falando aqui do Tesouro. Quem investe no Tesouro tem liquidez, consegue acessar esse dinheiro numa necessidade? Então, o Tesouro Direto, ele tem uma liquidez muito alta, porque são muitos investidores, e o próprio governo também, ele recompra, né, esses títulos de volta. Então, você tem uma liquidez muito alta. Só que no momento do resgate, você está exposto ao risco de mercado. Por exemplo, você comprou você comprou um título pré-fixado há 5 anos atrás, a uma taxa de 14% do CDI. Se hoje a taxa está 10%, então você tem um ágio, né, na saída do papel. Você tem um ganho porque a taxa de juros deu uma reduzida, então o seu título ele ficou mais caro, então você consegue vender ele mais caro. Só que se você, por exemplo, se fosse um cenário inverso, né, se você tivesse comprado a 14%, e vamos falar aqui que Deus nos livre, né, de a taxa chegar a 17%, por exemplo, aí nesse caso, você teria um deságio, porque seu título está com um preço mais barato, então você venderia ele mais barato do que o que você comprou. Então, quando você sai de forma antecipada do seu título, você está exposto a esse nível de mercado. E a gente costuma dizer que o pós-fixado ele é um pouco menos volátil, né? Então, se você pensa em uma saída antecipada, o título pós-fixado ele é menos arriscado, falando de mercado, né, de venda antecipada. Legal. Então a gente consegue aí, D+0, acessar um valor do título Tesouro Direto. Se você pedir um resgate no mesmo dia, até
meio-dia, né? Isso, até meio-dia você consegue no mesmo dia ter acesso. Ou seja, o primeiro medo, que é não acessar, né? Eu prefiro guardar debaixo do colchão, porque quando eu precisar tá lá, né? Esse primeiro medo aí a gente já tá superando aqui no Mulheres Múltiplas, de entender que sim, existem investimentos, que a liquidez, que é o termo que a gente usa para dizer o quanto eu consigo acessar ou resgatar, né? Exatamente. Aí, cada tipo de investimento vai ter uma característica de liquidez. Nesse caso, o Tesouro Direto, a gente pode dizer que é D mais 0, né? No mesmo dia, a gente consegue acessar até determinada hora aí. Existem D mais 1, D mais 2, D mais 10, D mais 5. Então, cada tipo de investimento, cada título, cada posição, ele vai ter uma característica de liquidez diferente. Então, se você está preocupada em acessar esse dinheiro com rapidez, você tem que olhar ali qual que é a liquidez daquele título que você está investindo, daquele papel. E só, desculpa interromper, além do Tesouro Direto, tem muitas instituições, né? Inclusive o BTG tem CDBs que são atrelados ao CDI, 100% do CDI, por exemplo, em que você tem um resgate ali em D mais 0. Você colocou o recurso, está lá rendendo todos os dias 100% do CDI, mas quando você precisa, você consegue resgatar o dinheiro de volta. E diversas outras instituições têm esses modelos de CDB, ou pode ser um fundo também de renda fixa que tem liquidez em D mais 0. Então, assim, você tem dentro do mercado, um medo assim de você não ter liquidez, mas você tem diversas classes de ativo que se propõem a dar essa liquidez. Legal. E aí, quando a gente, você falou em CDB, né? A gente já está falando aqui de um outro emissor, né? A gente falou de Tesouro Direto, onde o emissor desse título é o governo federal, certo? E aí, dentro do Tesouro Direto, você tem o pré-fixado, o pós-fixado, você tem o indexado à inflação também. E no caso do pré-fixado, você até citou uma coisa interessante, que ele sofre uma oscilação por conta da marcação a mercado. Né? Então, por conta da marcação a mercado, você dentro do período de vencimento daquele título, você pode ter momentos onde você teria um ganho superior ou inferior àquela promessa, né? A promessa seria quando você investiu, ele disse que ia te dar X% ao ano. 12, 10, né? Enfim, quanto o mercado estava precificando naquele momento, que é muito baseado ali na taxa de juros básica do nosso país, que é a Selic. E aí pode ter essa oscilação, mas interessante aqui, se você levar o título até o vencimento, é garantido que você vai ter aquela taxa exata no resgate, né? E aí essa oscilação, ela acaba sendo interessante para quem consegue acompanhar o mercado e consegue até ter ganhos superiores, né? Então existem investidores que conseguem ter ganhos extremamente interessantes na renda fixa, através da marcação a mercado, né? Então aí já é uma conversa para outro nível. Pra gente que tá falando aqui do começo, né, de superar esse medo de investir, o que a gente precisa dizer é que os títulos do Tesouro Direto estaria ali entre as classes de ativos mais seguras, né? Do nosso a nível de investimento nacional. A gente traz em nível de segurança, a gente falou que a renda fixa é a mais segura por ser previsível os rendimentos e por a grande maioria ter garantia ali pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Né? Em caso de problemas com a instituição financeira, você consegue ali por CPF, tá em 250 mil hoje ainda? Sim, o FGC ele garante ao investidor uma proteção até 250 mil por CPF, mas até 1 milhão por conglomerado financeiro, né? Então, exemplo, você tem um recurso em um banco, o FGC protege até 250 mil. Se deu algum movimento de mercado, enfim, 4 instituições que você está inserida quebrarem ao mesmo tempo, o FGC protege até 1 milhão e 250 mil cada uma. Legal. Então tá aí outro medo, né? Medo de, se a instituição financeira quebrar, e se tiver um problema no mercado financeiro. Então a gente já superou mais um medo aí, que é a possibilidade de perder seu dinheiro, porque você tem ali o FGC para garantir esse retorno, caso ocorra algum problema com a instituição financeira a qual você investiu, né? Então, demos um próximo passo. Então, já falamos que a renda fixa é o terreno mais apropriado para a gente começar.
né? Já falamos que a gente consegue sim títulos com liquidez D+0, D+1, ou seja, a gente consegue acessar esse dinheiro rapidamente, não é algo que eu vou ficar travado lá com esse dinheiro caso precise. E já falamos também que há uma instituição que garante, né, o retorno desse recurso se houver um problema com o emissor do título, né, com a instituição financeira que você investiu. Exatamente. Legal. E aí a gente falando também de empresas, porque no início aqui eu comentei que a gente tem a possibilidade de investir em renda fixa, emprestando dinheiro para o governo através dos títulos, né, do Tesouro Direto, para os bancos, aí entra o exemplo que você acabou de dar aí dos CDBs e outros exemplos também. O que a gente tem mais de possibilidade aí para investir em renda fixa, onde o emissor seja instituições bancárias? Temos os CDBs, como a gente já falou, tem as LCIs, que é a letra de crédito do agronegócio, tem as LCIs, letras de crédito imobiliárias, e temos as LCAs, que são as letras de crédito do agronegócio. Ambas são emitidas por bancos. E o grande diferencial dessas duas que eu acabei de citar é que elas são isentas de imposto de renda. Então, isso é para investidor pessoa física. Então, isso já é um ponto assim, bem benéfico das LCAs e das LCIs em relação aos CDBs, que não são isentos de imposto de renda. São mais exemplos do que a gente pode... Benefício, digamos assim, né? Você consegue ter um retorno em algumas situações até superior quando comparado com outro tipo de investimento que vai ter o desconto do imposto de renda, que no caso a gente pode até exemplificar o próprio Tesouro Direto, né? Quando você resgata, ele automaticamente já vem deduzido do imposto de renda, né? E só um adendo, né? Existe uma tabela regressiva de imposto de renda. O inicial, o mínimo são 6 meses, né? Tem uma taxa aí de 22,5%, e essa taxa vai regredindo até 2 anos, em que a partir de 2 anos você paga uma alíquota de imposto de renda menor, que é de 15%. 15% é a menor, né? Isso, e as LCAs e as LCIs, elas não entram nessa tabela regressiva de IR, porque elas já são isentas de imposto de renda. Certo. E aí a gente falou de emissor governo, emissor banco, e se eu quiser investir tendo como emissor empresas privadas, quais são os ativos, as possibilidades de ativo que a gente tem? O principal, em renda fixa, né? Em renda fixa. A gente ainda está na renda fixa. Isso, existem as debêntures, que são títulos emitidos por empresas. Existem os CRAs, que são empresas voltadas para o agronegócio que emitem, e temos os CRIs também, que são empresas dos setores imobiliários. São bem parecidas com as LCIs e as LCAs. As únicas diferenças entre o CRI, o CRA, a LCI e a LCA são realmente os emissores. As LCIs e as LCAs são emitidas por bancos, e os CRIs e os CRAs são emitidos pela própria empresa. E uma particularidade também do CRI e do CRA é que eles também são isentos de imposto de renda. As debêntures não, as debêntures têm uma particularidade. Existem as debêntures normais, digamos assim, existem as debêntures incentivadas. As debêntures incentivadas, elas sim são isentas de imposto de renda. Exatamente. Tem que analisar a descrição do papel direitinho para ver se realmente é uma debênture incentivada para ter a isenção de IR. Aí vamos fazer um resumo agora do que a gente conversou. A nível de renda fixa, você pode investir escolhendo se você prefere investir em títulos do Tesouro, né, emprestando dinheiro para o governo, né, diretamente para o governo. Você pode decidir se você prefere investir ali em CDBs, LCIs ou LCAs, emprestando dinheiro para bancos, né, instituições financeiras. Ou se você prefere investir em debêntures, CRIs ou CRAs, que aí você vai estar emprestando dinheiro para empresas. Então, nada de emprestar dinheiro para o vizinho, para o amigo. Ai, vou me matar aqui. A nível de investimento, a gente precisa emprestar dinheiro para instituições que têm uma confiança, né, que tem uma credibilidade, que vai devolver esse dinheiro, nos trazendo o tão sonhado ganho, né, recurso, o retorno desse investimento. Então, bacana. A gente vai decidir também se a gente quer ele de forma bem previsível, que aí seria um título pré-fixado, ou seja, já numa taxa que você sabe que ao final do investimento ela vai te dar aquele retorno específico. Você pode decidir se você quer se proteger da inflação, aí você vai escolher um título que ele é indexado ao IPCA mais um plus, né?
ou se você quer ficar ali indexado pós-fixado, na verdade, que seria ou ao CDI ou a Selic. A Selic é a taxa básica de juros do nosso país, que muda ou não a cada 45 dias. Na verdade, a cada 45 dias há uma reunião, né, do Copom, isso, que é o Comitê de Política Monetária, onde ele vai decidir, baseado em dados econômicos e modelos matemáticos, se a Selic permanece naquele patamar que está no momento, né, se ela deve aumentar ou cair. É um instrumento que ajuda a regular a nossa inflação, né? Então, quanto mais alta a inflação, eles vão decidindo ali subir ou reduzir a Selic para regular a inflação. Legal, falei de um negócio feio agora, a inflação, né? Falei de um bicho-papão aqui, que é a inflação. E aí me traz a lembrança de alertar você que um outro grande motivo da gente começar a investir é justamente se proteger da inflação, né? Se a gente simplesmente poupa e guarda o nosso dinheiro, a gente sabe que ao longo do período ele vai perder um poder de compra, exatamente, né? A inflação é um mecanismo praticamente inevitável dentro de qualquer economia. A diferença é economias que podem estar no momento de hiperinflação ou de inflação controlada, mas ela é presente. É presente em qualquer economia. E a gente precisa justamente proteger o nosso patrimônio contra ela. Até porque o dinheiro, como a gente conhece no modelo tradicional, a moeda, ela tem a característica deflacionária, à medida de que os governos podem decidir imprimir dinheiro, né? E com mais oferta de dinheiro no mercado, a gente tem justamente o efeito da explosão da inflação. Então, a gente precisa se preocupar e se preservar disso. E a melhor maneira é investindo, fazendo com que o nosso dinheiro cresça acima da inflação. Aí a gente dá um passo atrás aqui e vai falar de um pouquinho de poupança, né? Que é como o brasileiro, a grande maioria dos brasileiros conhecem e acreditam que investem, né? Se eu tenho um dinheirinho ali na poupança, eu estou investindo. A poupança, ela não é considerada um investimento justamente porque os ganhos que a poupança trazem, eles perdem para a inflação, né? Com a Selic ali ao patamar de até 8,5%, a poupança ela entrega 0,5% ao mês mais TR, né? Então, assim, por que 0,5% ao mês se você pode, por exemplo, ter um investimento de 1%, de 0,9%, né? Por que ter metade se eu posso ter o dobro, né? Então, é essa a análise que a gente precisa fazer, entendendo que a grande maioria das pessoas que estão lá na poupança estão pela segurança, elas acreditam que é seguro, mas a gente acabou de falar que é seguro também investir em renda fixa. Então, essa reflexão que eu gostaria de trazer aqui para vocês é justamente por que ter metade se você pode ter o dobro de forma tão segura quanto, né? Então, é muito interessante isso. Então, até o relatório o raio-x da Ambima, né, apontou aqui na última pesquisa que 26% da população ainda investe em poupança, né? É um número bastante significativo. E desde que eu comecei a estudar o mercado financeiro, não tenho mais nenhum centavo em poupança, porque justamente não compensa, né? Segurança eu tenho em outras classes de ativos. Liquidez eu tenho em outras classes de ativos. E rentabilidade eu tenho, no mínimo, o dobro, né? Então, só um comparativo, assim, né? Não vou falar que é o mesmo risco, né? Mas se você tá com um CDB de 100% do CDI, que você tem bastante liquidez em um banco estável, um banco grande, né? Você tá investindo melhor do que se você estivesse colocando só na poupança. Eu diria que até uma conta remunerada, né? Porque exatamente, hoje muitas contas remuneradas entregam 100, 100 até 110, de vez em quando a gente escuta 120%, mas assim, o mais comum ali é entre 100 e 110% do CDI, as contas remuneradas entregam. Agora, também, claro, né, tem que ter tem um limite, digamos, você não põe qualquer quantia lá na conta remunerada, até pela confiança na instituição, também você tem que se preocupar com a instituição, a solidez, né, existem muitos bancos novos no mercado, então você tem que olhar tudo isso, mas é realmente muito interessante. E aí, seguindo nesse contexto da inflação e reforçando que se eu guardo dinheiro no colchão, né, eu estou perdendo dinheiro, porque esse dinheiro está se desvalorizando. Se eu
coloco ele na poupança, eu também estou perdendo dinheiro, porque eu poderia estar obtendo ganhos reais, porque o ganho da poupança ele não é um ganho real, justamente por perder para a inflação, Exato. né? Então, o que a gente precisa fazer? É realmente buscar conhecimento ou buscar, por exemplo, assessoria, né, de investimentos, que aí eu gostaria que você nos explicasse um pouquinho como é que funciona a assessoria de investimentos, qual é o papel do assessor, né? Como é que funciona para que as pessoas possam buscar talvez uma ajuda profissional também para realmente começar a investir. Você falou em um ponto muito importante, é que nem todo mundo tem tempo para estudar sobre investimento. Eu acho que mesmo que tenha pouco tempo, mas acho importante saber sobre quanto que está a taxa Selic, até porque muitas vezes a gente não sabe para quem que a gente está entregando nosso dinheiro. Acho bem importante também você saber para quem você está dando confiança de trabalhar com o seu dinheiro, mas eu acho isso muito importante, estabelecer essa relação de confiança, porque nem sempre você tem tempo de se aprofundar sobre isso. Então, eu acho que o nosso, pelo menos o escritório em que eu trabalho, a gente é muito firmado nisso, né, nessa confiança de sempre entregar o melhor ativo para o investidor, estar por dentro dos cenários macros para montar as estratégias de investimento, conhecer o investidor para não colocar nenhum ativo que fuja. O que é bom para mim não é bom para você, né? Que fuja ali do que o cliente considera que ele se sinta confortável em correr determinado risco. Então, isso é muito importante, é um pilar muito forte dentro do nosso escritório, que é a SWM. E hoje a gente tem 2 modelos de negócio. A gente tem um modelo de negócio focado na parte de assessoria, que é com o BTG Pactual. Então, o cliente abre conta no BTG Pactual, aplica os recursos dentro da plataforma do BTG Pactual. Não necessariamente é um CDB do BTG, porque dentro da plataforma do BTG Pactual a gente tem ativos de outras instituições, mas o cliente aplica o recurso dentro da plataforma do BTG. E a gente tem um outro modelo que é uma gestora, e dentro da gestora a gente trabalha com a carteira administrada, o Wealth Planning, que é essa gestão de patrimônio, e nós temos também a parte de veículos de alocação. Hoje a gente tem 3 fundos de investimento da nossa gestora. Um deles já tem um PL, aí, um patrimônio líquido dentro do fundo de 100 milhões de reais, juntando aí o patrimônio do escritório, de todas as bases, né? O escritório hoje ele tem 6 filiais, tem a filial aqui em Teresina, tem a matriz que fica em São Paulo, tem a sede em Fortaleza também, em Recife, em Belém e uma em Belo Horizonte. Então a gente consegue, são 6 filiais, são 6 sedes na verdade, mas a gente consegue atender o Brasil todo. E só voltando a essa parte de assessoria, nós temos algumas mesas dentro do escritório, uma mesa de renda fixa, uma mesa de renda variável, uma mesa de fundos, e a gente, nessas mesas, nossos sócios estão olhando os melhores cenários, o que tem de interessante na parte de renda fixa, o que tem de interessante na parte de renda variável, enxergando as oportunidades. Até para apresentar para os clientes, né, as oportunidades para o momento, né? Que o mercado financeiro ele é muito dinâmico. Muito né? dinâmico. Apresenta a cada momento uma oportunidade, às vezes numa classe de ativos diferentes. Exatamente. Diferente. E é importante esse ponto que você tocou, até para a gente lembrar também que quando a gente fala de investir, tem que ter muito cuidado com golpes, né? Exatamente. Nada de você transferir uma quantia em dinheiro para uma pessoa X, seja ela quem for, ela possa se apresentar como um assessor de investimentos ou qualquer outra nomenclatura, porque os investimentos eles funcionam ali dentro de uma determinada plataforma. Exatamente. Ou através do seu banco tradicional, né? O próprio relatório aqui da Ambima traz que 43% das pessoas hoje ainda investem no seu banco, né? Na plataforma do banco. E apenas 3% nos sites das corretoras, através das corretoras, que é onde tem aquele, como se fosse, o que é a corretora? É um shopping, né? Ao invés da gente ir lá no shopping comprar bolsa, sapato, a gente tem o shopping de investimentos ali, uma carteira de investimentos
dentro de uma corretora onde ela te apresenta, que nem você falou, lá no BTG não tem só o CDB do BTG, tem CDBs de outros bancos também. Então, acredito que seja na configuração como corretora de valores, né? Já Exatamente. apresentando várias possibilidades de investimentos em várias classes, através de vários emissores. Então, é muito importante chamar atenção para isso. Você não transfere um recurso para terceiros, né? Não é para uma dentro da pessoa. sua própria conta, né? Ou sua conta bancária, ou dentro da sua conta em determinada corretora que você decidiu para investir, né? Que tem várias no mercado. Lá dentro mesmo você faz a compra de ativos. E se você tem um investidor ou quer ter um investidor para te auxiliar, ele vai ter acesso a gerar, eu não lembro aqui a nomenclatura correta, as ordens, né, para que você possa aprová-las dentro da própria plataforma. Então, explica um pouquinho melhor aí para que as pessoas não se exponham a esse tipo de risco, né, de golpe. Como você falou, você nunca vai transferir dinheiro para uma conta terceira, não é para Maria Clara, não é para Arlene, sempre é para uma conta sua dentro da instituição. Tem lá o seu CPF, o número da sua conta você vai transferir para essa conta, não para uma conta de terceiro. E dentro da plataforma, a decisão sempre é do investidor. A gente vai apresentar as melhores soluções dentro do perfil do investidor, mas a última palavra sempre é dele, e sempre que a gente nunca faz uma aplicação sem um aval do investidor. Sempre tem um respaldo, ou por e-mail, ou chega um mecanismo que a gente chama de push, que é no aplicativo, né, para o cliente aceitar. E sempre antes tem uma conversa, né, para explicar quais que são as regras, quais que são os benefícios do determinado ativo que o cliente está aplicando. Legal. Então, gente, a gente já falou aqui que sim, é seguro, sim, é necessário, a gente precisa se proteger da inflação. Existem profissionais no mercado que nos auxiliam para romper essa barreira do desconhecido, porque a gente sabe que a gente não teve historicamente, nós não temos educação financeira, né? A gente não estuda isso na escola. Em casa também não, porque nossos pais também não tiveram essa oportunidade, então não tem como se ensinar algo que você não sabe, né? Então falta educação financeira em casa, na grande maioria, né, dos lares, falta educação financeira dentro das nossas escolas, e hoje a gente precisa muito realmente da figura ali de profissionais que nos auxiliem nessa tarefa. E o auxílio desses profissionais é dessa maneira, é regulamentado, né? Não é transferindo recursos, ou seja, você não precisa... Porque muitas vezes você ouviu falar, fulano transferiu uma certa quantia e perdeu o dinheiro, né? Justamente porque fez o movimento pela via errada. Então, sim, é seguro, é necessário, a gente precisa se proteger da inflação. E a gente tem um outro alerta muito importante, que através dos investimentos, a gente consegue fazer com que o nosso patrimônio cresça e a gente não dependa para sempre da nossa força de trabalho, né? Então, a gente sabe que à medida que o tempo passa, a nossa energia, a nossa força de trabalho reduz, né? A gente sabe que não dá para contar com previdência, né? Ela está realmente em colapso. Então, a gente precisa construir, né? Fazer o nosso patrimônio crescer. Construir nossa própria previdência, né? E a gente ter o direito de fazer melhores escolhas, ter mais liberdade de tempo, liberdade geográfica, escolher melhor até o que a gente faz, né? O que a gente vai fazer naquele momento, porque muitas vezes a gente, aprisionado pela necessidade da renda, né, você fica ali limitado a executar uma mesma atividade. Então, se você está ali trabalhando, mas o seu dinheiro em paralelo também está trabalhando por você, você começa a abrir um leque de possibilidades. Então, eu tenho certeza que depois do Mulheres Múltiplas de hoje, você vai perder esse medo de investir, porque você vai entender que é a melhor opção, né? Você conseguir ali transferir uma parte da renda que você obtém através do seu trabalho, você poupar inicialmente, né? Você reduzir o seu gasto, o seu orçamento e ir transferindo aquele valor gradativamente para o investimento. E todo esforço, ele de forma repetitiva, né? De forma contínua, constante, né? Exatamente, ele vai se transformando realmente em algo muito significativo. Só queria dar um adendo aqui, é que é o seguinte, você tem que ter
Você tem que se preocupar muito também com quem que você está colocando o seu dinheiro. E assim, hoje em dia a gente é muito bombardeado por muita informação, é muita gente que sabe de investimento, é muito especialista de tudo. Então é muito importante você saber realmente para quem que você está colocando confiança para gerir seu patrimônio. Não acreditar que o patrimônio vai dobrar em 5 dias, você vai ter 10% ao mês. Isso aí não vou dizer impossível, né? Mas é muito difícil. Então, ter muito cuidado. E a gente que eu falo, o escritório, a gente tem muita preocupação com isso, né? E com essa confiança que o investidor tem com a gente. E só para você ter uma ideia, as famílias que a gente atende, eu sou nova no escritório, estou há 4 anos no escritório, mas os meus sócios alguns têm mais de 30 anos de banco, então já atendem, essas famílias vieram, são atendidos há 30 anos por esses sócios. Então é uma relação assim de muita confiança, né, de muita credibilidade. Então você tem que ter muito cuidado mesmo para quem você está depositando essa confiança de gerir seu patrimônio e não acreditar em uma rentabilidade promessas promessas exageradas, né? de investimento. É interessante esse teu alerta e valeu muito, né? Porque dentro desse viés do golpe que a gente falou, cuidado, não transfere dinheiro para terceiros, né? O investimento ele acontece dentro da plataforma, com o teu próprio CPF, né? Com a tua própria conta em alguma corretora ou em algum banco. Além disso, tem esse outro alerta, né? Que você pode ali ser seduzido por uma promessa de ganhos altíssimos e a gente sabe que isso está fora da realidade, exatamente, né? Então, ter muito cuidado, assim, desconfie das promessas exageradas, né? Não existe milagre. O que a gente costuma dizer é que o investimento, ele não vai te deixar rico. Claro que existem exceções, né? Quem comprou Bitcoin há muitos anos atrás, hoje vende ele com preço muito maior, mas é no longo prazo, né? Por mais que a gente, quando você fala de Bitcoin aí, a gente já traz o assunto para a cripto, né? Por mais que a cripto ela traz essa possibilidade de ganhos mais elásticos, né? Ela é mais a volatilidade é maior, né? Ou seja, também há a possibilidade de perda muito grande. Isso. Mas ainda assim, dificilmente é no curto prazo. Raramente é no curto prazo, né? Mesmo se falando de ganhos extremamente grandes e superiores à grande maioria das outras classes de investimento, mas até quem ganhou dinheiro no Bitcoin geralmente ganhou no longo prazo, exatamente, né? Não foi no curto prazo. E assim, o que a gente costuma dizer, né, é que o investimento ele não vai te deixar rico. Claro, como eu falei, pode haver algumas exceções como essa, e como você falou, foi assim um certo tempo para chegar nesse nível, mas o investimento ele vai potencializar aquilo que você acumulou com muito sacrifício durante todo o seu processo aí de trabalho, né? Então, ao invés de você pegar ali o resultado do seu trabalho, né, e comprar passivos, né, ou seja, comprar produtos, serviços e bens que vão simplesmente tirar dinheiro do seu bolso, né, o ideal é você virar a chave e começar a comprar ativos, que são coisas que vão colocar dinheiro no seu bolso, né, novamente. Aumentar a sua renda. E aumentar a sua renda, né? E aí você tem ali ganhos, obviamente a longo prazo, né? Tem que ter constância, mas você ter ganhos, você passar de repente a ter renda passiva, dependendo né, da forma como você se expõe, dos ativos que você escolhe, né? Se você, por exemplo, falando em renda variável aqui, se você escolhe ser acionista de empresas que dão lucros e essas empresas distribuem esses lucros, né? Você tem lá periodicamente uma quantia caindo na sua conta à sua disposição, ou seja, é uma renda passiva, né? Fundos imobiliários também é outra classe de ativos da renda variável que vai te dar essa possibilidade de todo mês receber
uma quantia, o que seria comparado assim a um aluguel, né? Você tem um Exatamente. imóvel, alugou, todo mês você recebe o aluguel. Se você é cotista de fundos imobiliários, você tem essa possibilidade de receber o aluguel. Tem direito a receber o aluguel. Exatamente, daquele fundo. Então, assim, são N possibilidades, a gente passaria aqui o dia inteiro conversando, né? Mas inclusive na renda fixa, né? Também tem alguns papéis que pagam, que a gente chama de cupom mensal ou semestral. Também uma forma de ter renda. Na renda fixa também temos essa possibilidade, né? Exato. Legal. Maria Clara, muito obrigada pela sua disponibilidade, por trazer o seu tempo, um pouco do seu conhecimento aqui para as mulheres múltiplas que estão acompanhando esse canal, que estão acompanhando esse conteúdo. Queria perguntar para você, para quem quer conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, tem alguma rede social, algum site, quer deixar alguma forma de contato aí para te encontrar? Então, tem um Instagram do escritório que se chama, que é @solutions_wealth. Tem o meu Instagram pessoal também, que é mariaclara._.mc. Tem muita Maria Clara, então ficou difícil colocar um user para mim legal. E a nossa, pode falar também onde fica? Pode. Fica no Shopping Rio Puti, na Torre 1. Quinto andar, sala 516. Quem quiser conhecer mais o trabalho da Maria Clara, da SWM, tá aí à disposição. Mais uma vez eu agradeço a sua contribuição. E agora você não vai mais ter medo de investir. Você vai ter medo de não investir, porque você sabe que está se expondo a muitos riscos de desvalorizar seu patrimônio, né? Risco de perder dinheiro, né? Então você precisa realmente conhecer o mundo dos investimentos, investir, se proteger contra a inflação, fazer o seu patrimônio crescer, para que você possa fazer melhores escolhas aí. O Mulheres Múltiplas está aqui para isso. E para dizer também que acabou que esse episódio virou uma da série Lugar de Mulher Onde Ela Quiser, porque estão duas mulheres aqui debatendo e conversando sobre o mercado financeiro, que é um mercado que ainda é predominantemente masculino, mas isso por pouco tempo, né? Eu tenho certeza que você vai inspirar aí para que outras mulheres também possam, né, Sim, conhecer e investir aí, trabalhar nessa área, que eu acho que é uma área que tem muito espaço, né? Tem muito espaço ainda de ascensão, de crescimento, não só para mulheres, né? É um mercado que ainda tem muito a expandir. E você que está aí, aproveita essa oportunidade e, quem sabe, né? Uma nova carreira, um novo olhar aí para esse mundo, não só se tornando investidora, mas também, quem sabe, trabalhando no mercado de investimentos. E por hoje a gente fica por aqui, mas você já sabe que toda semana você nos encontra aqui no canal do Move TV Web. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e é só aguardar que toda semana a gente está aqui com conteúdo novo para você, mulher múltipla, encontrar e desenvolver a melhor versão de cada um dos seus papéis. Tchau, tchau.